através da tua adoração, que subiu diante do Senhor, Satanás, meu Pai, já bateu em retirada. Porque se tem coisa que Satanás odeia, é como ver o servo do Senhor Jesus reunido, adorando esse Deus que vive e reina para todo sempre, Pai. Jesus, tem a vida do pastor Cassimiro nas mãos do Senhor. Meu Deus, toca, meu Pai, nos lábios dele, consagra, meu Pai. Porque nesta noite, mais uma vez, a boca dele vai ser canal de bênção, meu Pai. Porque quando ele abrir a Bíblia, meu Pai, não vai ser mais ele, mas vai ser o Senhor, meu Pai, na boca dele, meu Pai, em nome de Jesus. Porque nesta noite queremos, meu Pai, continuar na tua presença, ouvir a tua palavra e praticar, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada um que entrou por esta porta, meu Pai. Abençoa todos que estão aqui no altar, meu Pai. E toma a vida do pastor em tuas mãos. Aqui nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Que Deus, Senhor. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado por este dia, que já é noite, e nós estamos vivos aqui na tua casa. Muito obrigado por essa oportunidade de respirar, de conversar com as pessoas, de ouvi-las, de andar, meu Pai, de se alimentar. Obrigado pelo pão que o Senhor colocou na mesa, meu Deus. Muito obrigado pela família, pelo emprego. Obrigado, Santo Deus amado, pela esposa, até pelo esposo, meu Deus. Muito obrigado, Pai, até por aquilo que ainda nós não temos. Porque se nós não temos é porque o Senhor está no controle e sabe o dia certo de nos entregar. Porque o Senhor é quem sabe o dia, exatamente o dia de recebermos do céu a vitória. Porque se for antes do dia da hora, meu Deus, certamente nós não vamos ser gratos ao Senhor. E talvez saiamos da tua presença, e talvez não reconheçamos que o Senhor nos entregou, e acha que é fácil, não vai valorizar. Então, enquanto não chega a bênção, ó Pai, nós estamos prostrados diante da tua presença, de joelhos, buscando, Pai, para que naquele grande dia, meu Deus, o Senhor nos entregar a vitória. Espírito Santo de Deus, nesta noite continua conosco, falando, se revelando, em o nome de Jesus de Nazaré. Que nessa noite haja cura, libertação, milagre e prodígio, para o nome do Senhor ser glorificado nesta igreja. Diga, meu Deus, nós queremos cura, milagre e libertação. Ajuda-nos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Podem sentar. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Hoje é culto de cura e libertação. Abra a sua Bíblia nesta noite, louvado seja Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Segundo escreveu o evangelista João, o capítulo 2. Queremos agradecer também aos irmãos que acompanham esta mensagem através da internet, através da rede mundial dos computadores. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Glórias a Deus. Evangelista João, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João. Os que já encontraram, diga aleluia. Vamos ler aqui no começo do capítulo 2, que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados:
fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 tailas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curve a sua cabeça, ó Deus de milagres, ó Deus de libertação, de cura, ó Deus da palavra que não cai por terra, ó Deus da salvação. Nesta noite fique à vontade nesse nosso meio. Espírito Santo de Deus, fique à vontade para operar neste lugar. Diga: assim seja. Nós conhecemos essa palavra. Esta palavra é conhecida em nosso meio, até mesmo nas religiões pagãs. Sabe-se com detalhes, com os pormenores, sabe, dessa mensagem, dessa passagem bíblica. Mas sabemos então, até nos cultos de doutrina e nas pregações aqui nesta igreja, na qual nós estamos aqui para ensinar, que a mensagem de Deus, ela é renovada. Ela não é uma mensagem caduca, estagnada, parada, que alguém pregou a mensagem há 10 anos atrás e de lá para cá é a mesma coisa. O texto é atualizado pelo Espírito Santo de Deus. Se prega algo sobre certa passagem bíblica hoje, e amanhã a mesma passagem pode falar diferente numa outra igreja, e daí por diante. É por isso que o texto não se, envelhece. Deus é o Deus da novidade. E aqui nesta passagem, aleluia, nós já conhecemos esta passagem, mas não sabemos ainda de que maneira Deus vai trabalhar através dessa passagem. Porque o poder de Deus, ele é real, mas o poder de Deus, ele começa a partir da palavra. O culto sem a palavra não tem como ser poder de Deus. Então, aleluia, nós sabemos que Jesus, ele começa o seu ministério, e ali os seus discípulos estão com Jesus de Nazaré. Ele não anda sozinho, ele é batizado nas águas, e nós conhecemos essa passagem, onde o Espírito Santo se apodera de forma grande e poderosa de Jesus, e aquele homem não é mais comum, é um homem cheio da unção de Deus. Até mesmo ele diz assim: o Espírito Santo de Deus me ungiu. Deus me ungiu para pregar para os cativos. Então ele está ungido agora. E agora que está ungido, ele reúne 12 pregadores para capacitá-los para depois da morte de Jesus, a ressurreição dele e a subida aos céus, os 12 ficarem pregando aqui na terra. Mas antes houve uma preparação primeiro. E ali essa experiência começa através do quê? Desse ministério de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que havia um casamento, e neste casamento os noivos resolveram convidar Maria, mãe de Jesus, e convidar Jesus e os seus discípulos. E quem diz é a Bíblia que eles vão para esse casamento. E ao chegar nesse casamento, quem diz é a Bíblia, havia vinho, aleluia, para ser servido no casamento. E eu vejo aqui uma ressalva. Algumas pessoas que não querem nada com Deus, algumas pessoas que não querem largar a bebida, a cachaça, a cerveja, o vinho forte, quer usar essa passagem aqui da Bíblia para dizer que Jesus estava numa festa cheia de bebida. A pessoa não quer se libertar da cachaça, do porre,
e Deus ajuda isso a acontecer, mas a pessoa não tem interesse mesmo. Só falta dizer que Jesus bebeu e tomou porre. Isso é uma falta de respeito. Uma coisa é a pessoa ser um bebum, sabe, viver bêbado, e outra coisa é a pessoa chegar num ambiente doido para libertar quem está o quê? Precisando. Inclusive as pessoas bebendo, se divertindo, é diferente. E naquela época, meu amado irmão, nós sabemos que o vinho daquela época era um vinho onde a quantidade, o conteúdo que havia no recipiente, no vidro, na vidraça, era somente realmente uma substância que não tinha álcool. Não havia álcool nesse vinho. Então as pessoas querem mudar a Bíblia para se beneficiar. Mas você que conhece a palavra sabe que a verdade é a Bíblia Sagrada. Então Jesus aparece nesse casamento, e ali havia muita gente nesse casamento. Muitas pessoas são convidadas para estarem lá, inclusive Maria, mãe de Jesus, Jesus e os seus pregadores. O que acontece é que quando chega numa certa hora, eu já imagino o corre-corre de gente para lá e para cá. Afinal, eram muitos os convidados. O ambiente era de inquietação, de zoadeira. Era um casamento. Por mais que as pessoas sejam educadas, mas não dá para segurar a vida toda sem abrir a boca. Um entra e sai, um sai e entra. E eu imagino, aleluia, irmã Noêmia, que os convidados se preocuparam muito. O futuro esposo e a futura esposa, os noivos se preocuparam muito em atender a multidão dos convidados que ia chegar. Havia uma preocupação por parte do noivo e da noiva com as pessoas que eles iam receber. É muita gente que convidamos, é muita gente importante para cá, e havia o quê? Um foco nessas pessoas. Então, quando a pessoa foca, aleluia, a multidão, preste atenção, porque Deus me usa mais pregando. Quando nós olhamos e focamos e nos preocupamos mais com a multidão, com as pessoas, com os seres humanos, o que elas vão dizer a você, o que elas vão achar de você, da sua vida. Eu vou receber nesse final de semana tantas pessoas na minha casa, e você não dorme direito com a preocupação com as pessoas, vai se arrumar melhor, porque fulano de tal se veste bem, aí vai me criticar, sabe? A minha casa é apertada, e começa a se preocupar com a multidão, e começa a ver as pessoas do rosto por rosto. Há uma ansiedade, há uma preocupação em agradar as pessoas. E quando isso acontece, é o caso dos noivos, a preocupação é muito forte, que o detalhe principal da noite, o detalhe principal do momento, o vinho, aleluia, porque os judeus priorizavam o elemento vinho, a substância vinho, como elemento principal. Isso é o elemento judaico, isso é deles, o principal era o vinho. Se não tem vinho, acabou-se a alegria. Então como é que pode eu focar tanto as pessoas e não me lembrar do vinho? Você pode dizer assim, mas havia vinho na festa, então ninguém se esqueceu de vinho. Mas se você observar, quando Maria, mãe de Jesus, vem e diz assim, Jesus, faltou vinho, sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Que os noivos até tinham, aleluia, pensado no vinho, mas em pouca quantidade. Porque quando alguma coisa se acaba, é porque, aleluia, tinha pouca coisa, acabou-se logo. A Bíblia vai dizer que o recado é dado. O recado é dado a Jesus. Mas Jesus, ele está tranquilo. Por quê? Porque Jesus, ele sabia o momento certo de agir. E o momento certo de agir na minha, na tua vida, na tua causa, quem sabe é Deus. Ele não agiu ainda, aleluia, porque não é momento de ele fazer, de ele operar, mas ele está presente na tua vida, na tua situação.
ele está de dentro, observando, mas ele está tranquilo, porque ele sabe o momento certo de agir. E agindo o Senhor, ninguém impede. Ninguém vai impedir o agir de Deus. A tua situação, Deus está vendo, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. A Bíblia vai dizer que a multidão era muito grande, mas Jesus estava só observando. E quando a mulher chega e diz: faltou vinho, ele sossegadamente diz assim: o que é isso, mulher? E a palavra mulher, ele não chama ela de mãe, mas de mulher. Não é um desprezo com a mãe, não é um desprezo. É porque os judeus da época tratavam as pessoas dessa maneira. Chama a mãe de mulher. Por quê? Não é porque ele queria ser mais do que a mãe, ou porque era um desprezo com a mãe. Era porque era um tratamento judaico. Tipo assim: o que você quer, homem, com o pai? O que você quer, mulher, com a mãe? Mas ele não dá o quê? Sinais de preocupação quanto à ausência desse elemento chamado vinho. Porque Jesus controla a situação da nossa casa, Ele controla a situação da nossa vida. E quando você está aqui aperreado hoje, porque falta, aleluia, algo na sua casa, no seu estabelecimento, na sua vida, Deus está dizendo assim: se tranquilize, porque você está faltando isso ou aquilo, mas você é minha filha, é meu filho, e você um dia levantou as mãos para mim, me aceitando, me convidando para estar na sua casa. Então eu estou aqui e eu vou agir no momento certo para acabar com esse problema. A Bíblia fala que eles estavam, seu vinho acabou-se cedo. Irmãos, esses noivos, eles não se prepararam, aleluia, para servir muito vinho. Os noivos se prepararam para receber muita gente, mas não se prepararam, aleluia, para receber, para fazer, mandar fazer, preparar muito vinho, muitos litros de vinho. E quando eu meditei sobre isso, o discernimento espiritual veio à tona e me fez entender algo muito forte. Tem gente que se preocupa com muita coisa, com as pessoas, com o povo da rua, aleluia. E o principal, aleluia, não está fazendo, nem se preocupando em fazer, que é se preparar, aleluia, para os momentos de luta na sua vida. Preste atenção. Os noivos se prepararam para receber muita gente, mas não estavam preparados para servir a essa muita gente. O vinho era pouco, aleluia. E eu quero informar nesta noite que faltava reserva, aleluia. Porque se tivesse reserva, dizia assim: olha, faltou vinho, mas tem uma coisinha ali guardado de reserva. Olhe para teu irmão e diga assim: cadê a reserva que você tinha? Cadê a reserva, minha esposa? Pergunte a mim também. Cadê a reserva? Veja bem, o crente tem que ter a unção de Deus, o crente tem que ter o azeite de Deus, mas tem que ter reserva. Se o vinho se acabar, falta o semblante de Deus na sua vida. Se o vinho se acabar, vai faltar o quê? A unção de Deus, a revelação da palavra. Se eu vou pregar aqui, meu irmão, o dia todo, sabe? Se Deus me der a palavra, sai da minha boca as palavras. Mas se eu pregar um dia e me relaxar, não orar, não me consagrar, sabe, não me trancar no meu quarto, não buscar Jesus, vai ter que acabar um dia. O que as palavras? Por quê? Porque eu me acomodei e acho que o vinho estava muito. Mas tem que ter azeite, tem que ter reserva. E a reserva não tinha. E quando a reserva não tem, o que acontece? Minha esposa, Aldair e Noêmia e os irmãos em Cristo e o da internet. Quando a reserva não tem, o que acontece? Vem o quê? A má notícia. O que aconteceu é essa notícia: não tem mais vinho. Quando não tem mais azeite, quando não tem mais graça de Deus na sua casa,
Porque você olhou para as pessoas, se preparou para receber muita gente, mas você não quê? Não preparou para atendê-las, não se preparou, aleluia, com o principal, que é a presença de Deus, aquilo que Deus manda que você tenha, o azeite do Senhor, a resposta na hora certa, que isso vem de Deus. Então você não pode ficar, meu amado irmão, a ver navios, esperando a notícia má chegar em sua casa. Então a notícia vem, meu irmão, se você não estiver preparado, toda notícia pode chegar na sua casa, desde que você, aleluia, dê brecha para ela chegar. Mas eu quero informar neste momento que você é a pessoa ideal, a pessoa aqui é você, não é ninguém, a fazer isso a partir de hoje. Então busque mais a Deus, busque o revestimento de Deus e se prepare para não ficar cometido por uma má notícia na sua casa. A Bíblia fala que aquele povo começa a ficar preocupado depois que chega a má notícia. Não é assim não. Nós temos que nos preocupar em nos preparar para não faltar o vinho antes que ele falte. Você tem que buscar Jesus antes, aleluia, que sua vida se acabe. Você tem que andar, se for preciso, aleluia, 24 horas de joelhos antes que a tempestade balance seu barco. É necessário buscar Jesus. E quando o diabo dizer assim, usando a pessoa, vai virar religioso, hein, irmão? Diga assim: está repreendido. Eu vou me tornar filho de Deus, porque cada vez que eu busco Ele, eu me pareço com Ele, vou me tornar um cristão de verdade. Porque quando vier a ventania, a tempestade, eu vou ter cartaz com Deus para repreender o mal, e vai cair por terra todo o mal na minha casa. Glória a Jesus. Você não pode deixar o vinho se acabar. É como a lenha que aquece o fogo. Você não pode deixar o fogo se apagar, meu irmão. Aí você quer assoprar o fogo com a sua boca, mas não tem lenha, só sai fumaça. O que aquece o fogo, o que acende o fogo, é a lenha na fogueira. Então eles estão o quê? Perdidos e na vergonha. Estão sendo envergonhados numa multidão de convidados, inclusive diante de Jesus. Olha só que vexame, olha só que problemão diante de muitas pessoas, porque se prepararam para receber muita gente, mas não tinham vinho para oferecer. A Bíblia vai dizer que nós temos, aleluia, que nos revestir do poder de Deus, das armaduras espirituais. O que é isso? Você tem que colocar no chão a capa que te atrapalha. Você tem que abandonar a capa do mundo e se revestir da capa espiritual, para que quando chegar a pessoa endemoniada em sua casa, você não dizer assim: faltou vinho, e agora? Vala minha Nossa Senhora perpétuo socorro. Não diga isso. Diga assim: está repreendido agora, porque Deus me consagrou, me ungiu, e aqui não falta vinho, aqui tem azeite. Está repreendido Satanás, em nome de Jesus de Nazaré. E a multidão vai dizer assim: realmente essa mulher se preparou com um bom vinho. Se preparou com o quê? Com um elemento espiritual, com aquilo que não vai lhe envergonhar, com aquilo que não vai lhe faltar à presença de Deus. Então, meu amado irmão, a questão aqui é outra coisa. Você não pode ser iludido, meu irmão, só com a tua visão terrena, a visão da multidão, não. Tem que ter visão do céu. E todo crente que é crente águia tem que olhar, aleluia, para frente, vendo o futuro, meu irmão. Você está bem hoje, glória a Deus, mas amanhã você não vai cair na má notícia, não. Então, diante disso, meu amor, te prepare, te prepare. Olhe para a tua irmã assim: não te prepare. Nós temos que nos preparar. A Bíblia vai dizer que como não tinha reserva, aí fica mais difícil ainda. Eu nunca esqueci, minha esposa e eu estávamos em casa há um tempo atrás, há mais de 2 anos atrás,
E chega a mulher e diz assim: olha, tem fulano de tal endemoniada lá. Eu que até ri, falei: meu Deus, aqui na minha casa quase ninguém anda aqui em casa, portão fechado, quase ninguém vai aqui, mas quando vem, quase sempre é para alguma coisa. E hoje foi o quê? Um exagero, endemoniada. Eu estava, como se diz, ia almoçar, e eu me lembrei na mesma hora: meu Deus, ainda bem que eu estava em consagração, ou seja, não estava sem vinho, não estava despreparado. Isso há um tempo atrás. Eu sei que se fosse orar, Deus me honraria, mas veja bem, eu estava em consagração, ou seja, não fui pego de calça curta. Tipo assim, rapaz, eu pensei tanto no culto de noite, nisso, naquilo, mas, rapaz, me esqueci de guardar o bom vinho, me esqueci, não orei, fala, meu Deus, e agora? Nunca disse isso. Minha esposa e eu saímos às pressas, fazia a obra de Deus, e Deus honrou a nossa oração. É disso que você precisa. Reserva. Não deixe a multidão diante de você olhar o seu fracasso, porque você é despreparado, porque você não tem o quê? Como se diz, uma carta na manga. É necessário, aleluia, andar preparado. Então, como não tinha reserva, o que acontece? O alvoroço é maior. O alvoroço é maior e a vergonha cresce. Porque, como foi dito aqui, sem o vinho, numa festa de judeu, é como se fosse almoçar sem feijão e arroz. Na época, era primordial a existência de um vinho. Então a mulher chega e diz: faltou vinho. E Jesus calmo responde: ainda não é a minha hora. Irmãos, o trabalhar de Deus quase ninguém entende. O trabalhar de Cristo quase ninguém entende. Muitas vezes entendemos, mas não aceitamos ou compreendemos, talvez. Mas eu quero informar nessa noite, debaixo da graça de Deus, que cada um de nós aqui, aleluia, existe um trabalhar de Deus em nossas vidas. Como assim, pregador? Joana, Deus está trabalhando na sua vida. Jerusa, Deus também está trabalhando na sua vida. Wanda, Tiago, todos aqui têm um trabalhar de Deus em suas vidas. Todos aqui têm um chamado de Deus em suas vidas, mas cada qual no seu chamado. Mas isso não quer dizer que você, que eu, que nós não temos chamado. Não se engane, meu irmão. Chamado não é só para pastor, não. Todos nós temos um chamado de Deus aqui. E ainda que você não acredite, que você não tenha, mas tem. E ainda que ninguém diga assim, ela tem mesmo, ou ele tem, ainda assim tem, porque Deus nos chamou. E todos aqui têm chamado de Deus para alguma coisa nesta terra. Agora, quando a pessoa põe na cabeça para ser pastor, sem ser chamado, aí não dá certo. Aí acha que é um inútil. Não é inútil. É que para pastorear é outra coisa. Mas o chamado todos nós temos. Aleluia. E o tempo de Deus na sua e na minha vida não é igual para todo mundo. Presta atenção. O tempo de Deus fazer, exaltar, não é igual para todo mundo. Então, quando Jesus olha para Maria, diz assim: não é chegado ainda o meu tempo, a minha hora. Ou seja, existe um tempo de Deus fazer. E quando Deus não fez ainda, é exatamente por isso, porque é no tempo dele. E eu imagino a mãe angustiada, dizer assim: mas rapaz, o vexame é grande, mas não é tempo dele? Como assim? Se o noivo está preocupado e a noiva também, é isso que você passa, angústia. Nós passamos por isso. Tipo, há tanto tempo que eu oro e nada. Deus acha que eu estou suportando, Ele sabe que eu estou quase caído, quase morrendo de lutar, eu não consigo nada. Mas o tempo é de Deus.
Se você não conseguiu ainda, é porque Ele sabe que você ainda pode esperar. Se não entregou na sua casa o pacote do céu, presente celestial, é porque Ele sabe que você ainda pode suportar mais um pouco. Não porque você fez um curso de paciência, não é. É porque a própria paciência Deus entregou a você. E se você meditar, aleluia, na Bíblia Sagrada, vai descobrir em João, o evangelista, que tudo que você tem vem de Deus. Então essa paciência foi Deus que te entregou. E se você não tem paciência, peça a Deus que Ele te dá deliberadamente. A Bíblia fala que Deus é benigno, é bendito, é paciente. E os frutos do Espírito Santo, um deles é a paciência. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem paciência sim. Suporta, espera com paciência no Senhor. Então Jesus está tão paciente, porque Ele é o próprio Espírito Santo, que diz assim: olha, não é meu tempo ainda não. Jesus não se preocupou, Noêmia, com o vexame, aleluia, dos noivos. Sabe por quê? Porque Jesus não vê o seu sentimento. O vexame, o rasga-cabelo, gritaria, o chororô, não é muito importante para Deus. É a fé que remove o coração de Deus. Se Maria falasse assim: olha Jesus, os noivos estão se escabelando aí, chora, esperneia, estão muito preocupados, é um choro, é uma vergonha. Eu imagino falar assim: não, isso não opera milagre. O que opera é fé e o tempo de Deus, a pessoa esperando com paciência. Então isso não me comove muito, isso toca em mim, mas o que me faz liberar o milagre é a fé, esperando com paciência no Senhor. Irmãos, você precisa usar a sua fé e aguardar o tempo de Deus na sua vida. Bata no seu irmão e diga: o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o seu tempo. Aplauda Jesus. Mas quando Maria pede uma ajuda, irmã Josiana Fonseca, a Jesus, a mãe dele pede que Jesus faça alguma coisa para, enfim, melhorar o sufoco ali. Ela não imagina, Josélia, que Jesus ia fazer o milagre de transformar a água em vinho. Sabe por quê? Porque até o momento aqui, em João 2, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Sabia disso? Aqui foi o quê? O primeiro milagre de Jesus. Então antes disso, ele ainda não tinha o quê? Feito nenhum milagre. É por isso que quando Maria se aproxima dele,